Só 10 minutos por dia, meu povo, e ninguém te conta. Mas hoje eu vou te contar. Sabe os benefícios da leitura? Nós vamos começar por aqui, porque hoje nós vamos falar de leitura. E olha que a gente vem lendo vários livros, né? Já fazem alguns dias. E isso vai mudando a nossa cabeça, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Então vamos lá. Vou começar contando os benefícios, que ninguém te conta. Desenvolvimento cognitivo. Melhora sua memória, a concentração e o foco, estimulando o cérebro a processar e reter informações. Ampliação do vocabulário. Exposto a novas palavras e expressões, você enriquece sua comunicação e compreensão linguística. Conhecimento e aprendizado. Permite explorar diversos temas, culturas e ideias, expandindo sua visão de mundo. Próximo, redução do estresse. Ah, quem diria, hein? Leitura reduz estresse. Duvido que você sabia dessa. Pouca gente sabe. Eu falei no começo, né, que ninguém conta, mas eu acho que bem pouca gente conta isso. Ler, especialmente ficção, ajuda a relaxar, diminuindo a ansiedade e promovendo o bem-estar. Estímulo à imaginação. Essa dá para imaginar, né? Narrativas ativam a criatividade, permitindo que você visualize cenários e personagens. Melhoria da empatia. Ao se colocar no lugar de personagens, você desenvolve uma melhor compreensão das emoções e perspectivas alheias. Habilidade de escrita, tudo a ver, né? A exposição a diferentes estilos e estruturas melhora sua capacidade de escrever de forma clara e coesa. Entretenimento acessível. Livros oferecem diversão e escapismo a um custo baixo, disponíveis em diversos formatos: físico, digital e áudio. Olha que legal! A leitura regular, seja de ficção ou não ficção, ou artigos, traz benefícios duradouros para a mente, para o bem-estar e para a sua vida. Eita, coisa boa, hein? Então hoje a gente começou com aquilo que a gente gosta de fazer, com a leitura. Como que é importante a leitura? Por que é importante a leitura? Imagina que a pessoa viveu e ela entregou seu sangue, suor, lágrimas e gorduras. E ela conseguiu atingir alguma coisa, conseguiu um resultado significativo e teve a humildade de organizar aquilo de forma que ela sabe que funciona e passar para nós. Então você imagina, olha, quantos anos tem de aprendizado num livro desse? Um livro, ele carrega muitos anos de aprendizado. Agora a gente pega e lê vários livros. Imagina o empilhamento de anos que daria, né? Anos de aprendizado que daria para a gente somar. Então você imagina como que é rápido essa questão para a gente conseguir aprender. Mas vamos lá, vamos ver o que o Hal Herold fala. Uma pessoa que não quer ler não tem nenhuma vantagem sobre a que não sabe ler. Então vamos lá. Quem não quer, não está lendo. Quem não sabe, não está lendo. Então, qual a diferença entre as duas pessoas? Nenhuma. As duas não estão lendo. Não é porque sabe ler, só que não lê, que, né, tem alguma vantagem. Não é. Não tem, porque a pessoa não está deixando de aprender. Ler é para a mente, o que o exercício é para o corpo e a oração para a alma. Então, a leitura, na verdade, ela é uma espécie de exercício. Nós nos tornamos os livros que lemos. Precisamos escolher bem nossos livros. Vamos lá. Ler, a quinta prática dos salvadores de vida. É o caminho rápido para transformar qualquer área da vida. Porque aquela pessoa, ela já aprendeu o caminho e está passando para nós.
Agora imagina a gente ficar batendo cabeça uma vida inteira para tentar descobrir uma saída. Quão lá atrás a humanidade estaria se não fossem os livros? Agora imagine como que a humanidade cresceu por causa dos livros, cresceu e se desenvolveu e trouxe bem-estar para nós até hoje. É um dos métodos mais imediatos para adquirir conhecimento. As ideias e estratégias que você precisa para atingir o nível 10 em qualquer área. Então, os livros eles estão carregados de ideias e estratégias que a gente precisa ler e procurar aplicar. O segredo é aprender com uns especialistas. Então, a pessoa que escreveu um livro é porque ela dedicou um tempo àquela atividade da qual não só a escrita, mas a pesquisa, a vivência, a experiência, a organização das ideias. Aqueles que já fazem o que você deseja fazer. Não reinvente a roda. Às vezes a gente quer fazer alguma coisa que estaria a resposta em um livro. E a gente fica batendo cabeça por um tempão à toa. Será que vale a pena? Acho que não, né? Eu acho que é mais vantagem a gente procurar um livro e aprender. A maneira mais rápida para realizar tudo o que você deseja é seguir um modelo de gente de sucesso que já realizou isso. Então, a pessoa já passou por aquele caminho e ela está passando esse caminho para nós. Vamos, aproveitar esse caminho que ela está passando para nós. Ouvi recentemente alguém dizer em um tom zombeteiro do tipo: sou bom demais para isso. Eu não leio livro de autoajuda. Como se tais livros fossem inferiores a ele. Eu já escutei isso também. Pobre rapaz, não tenho certeza se é o ego dele ou apenas a falta de consciência. Mas ele está perdendo suprimento. Os livros são uma fonte de suprimento, de conhecimento, crescimento sem limites e ideias capazes de mudar sua vida, que poderia obter através de alguns dos indivíduos mais brilhantes, bem-sucedidos do mundo. Tá deixando, Tá deixando para lá alguma coisa que poderia acelerar na vida da pessoa em alguma área e a pessoa simplesmente não quer, não arruma tempo e isso vai atrasando ela, vai ficando para trás. Seja lá o que você deseja para si, existem inúmeros livros sobre como conseguir isso. Então os livros existem assim, tem livro para tudo, né? Se a gente for pensar bem, tem livro para tudo, é só procurar. Quer se tornar abastado e rico? Existem muitos livros escritos por aqueles que atingiram o auge do sucesso financeiro, que lhe ensinarão como fazê-lo. Aí ele dá o exemplo aqui, Pense em Riqueza, do Napoleão Hill, O Segredo da Mente Milionária, do T. Harv Eker. Então, esse aqui é na linha do enriquecimento, de acertar as finanças. Você quer criar um relacionamento incrível, amoroso, apoiador e romântico? Aí ele vai dar as ideias de livros. Então, quer dizer, para cada área da nossa vida, existem vários livros que podem ajudar a gente a acelerar, em vez da gente ficar perdendo tempo, batendo cabeça. É melhor a gente acelerar, não é não? As 5 Linguagens do Amor é um livro de Gary Chapman. E 7 Princípios para um Casamento dar certo, de John Guterman. Então, olha, a gente começa a pesquisar e a gente começa a ver que sim, tem livro para tudo. Queira você transformar seus relacionamentos, aumentar sua autoconfiança, melhorar suas habilidades de comunicação ou persuasão, aprender como ficar rico ou melhorar o que quer que seja, vá à sua livraria local ou faça como ele, vá à Amazon ou como eu. A Amazon gosta muito de mim, tá? Ai. Tem uma listona lá. Quanto você deve ler? Recomendo assumir o compromisso de ler no mínimo 10 páginas por dia.
se bem que 5 estão bom para começar, se você lê devagar ou ainda não gosta de ler. Pense nisso, ler 10 páginas por dia não acabará com você. Não acabará não, mas fará você. Estamos falando de 10 a 15 minutos de leitura, ou 15 a 30, se você lê mais devagar. Gente, essa determinação do hábito da leitura, ele muda muita coisa, por isso que é preciso determinação mesmo, ainda mais se a pessoa não está acostumada a ler. Mas, depois que a gente acostuma a ler, 10 minutos, você vai ver como passa rapidinho, a gente quer estar lendo sempre mais um pouquinho, porque fica interessante demais e a cabeça da gente começa a funcionar de uma maneira que é muito, é muito interessante mesmo. Tem leituras mais difíceis? Lógico que tem. Tem leitura que a gente precisa voltar e reler para entender? Tem. Tem leitura que a gente lê a primeira vez, não tem noção da profundidade que é aquilo, vai perceber em outras vezes, outras relidas? Sim, tem sim. E tem livro para a gente ler que não acaba mais. Então vamos lá. Pensamentos finais sobre a leitura. Peraí, Veja da seguinte maneira, se você quantificar isso, ler apenas 10 páginas por dia, 10 páginas, resultará em uma média de 3.650 páginas por ano, o que equivale a mais ou menos 18 livros de desenvolvimento pessoal, melhoria pessoal, de 200 páginas. Veja que diferença se a gente lê 10 páginas, 5 folhas, 10 páginas por dia, 18 livros em média. Já se imaginou? E diz que o brasileiro lê muito pouco, né? E, gente, a leitura muda a cabeça da gente de um tanto que, olha, coisas importantíssimas estão sendo contadas nos livros. E a gente precisa saber, ainda que tenha quem leia o livro e comente pra gente, né? Fale com a gente sobre aquilo lá, nada como nós mesmos pegarmos o livro e ler. Repito, coisas importantíssimas para a nossa vida, que vão evitar dureza, sofrimento, etc., estão sendo contadas nos livros, coisas importantes. Pensamentos finais sobre a leitura. Comece com um objetivo em mente. Tem que ter uma ideia, por que eu quero ler? Vamos lá, comece com um objetivo em mente. Antes de iniciar a leitura, a cada dia, pergunte a si mesmo por que está lendo aquele livro. Então, aquele livro, ele tem que ser interessante para você. Por que você vai ler um livro daquele? O que você deseja obter dele? E mantenha essa resposta em mente. A gente precisa manter em mente para finalizar o livro. E se a gente não tiver isso em mente, a gente perde muita coisa do que está lá, e coisas importantes. Mais importante, você está comprometido a implementar o que vem aprendendo e agir cumprindo o desafio de transformação de vida de 30 dias de O Milagre da Manhã? Então, não é só ler. A gente precisa voltar, repassar o livro para procurar implementar o que nós estamos lendo. Olha quanta coisa que a gente já viu. Olha quanta coisa desde quando nós começamos, né? Fazer as séries. Quanta coisa que dá para a gente aprender lendo livros. Coisas importantes. Coisas que levam a gente para um outro nível e coisas que tiram a gente de frias. A leitura é fundamental. Recomendo muito a releitura de bons livros de desenvolvimento pessoal. Raramente podemos ler um livro uma vez e internalizar todo o seu valor, aquilo que a gente estava falando. Atingir o domínio em qualquer área exige repetição. Ser exposto a certas áreas estratégicas ou técnicas
repetidas vezes até que sejam gravadas em sua mente subconsciente. É importante a gente ler livro de desenvolvimento pessoal, é importante a gente ler livro de espiritualidade, é importante a gente ler livro que se trata da nossa profissão, para aperfeiçoar a nossa profissão. É importante a gente ler livro que fala de filosofia. Então, olha quantos livros, né, que tem pra gente ler só que eu falei agora. Já dá bastante coisa. E visite a Amazon e já veja um título para você. Ou se você tem algum livro parado aí que começou a ler e não terminou, olha, vê se compensa você terminar de ler ele. Ou se não, tem livros que são mais difíceis da gente ler, mas não é porque o livro é mais difícil que a gente vai deixar ele para lá, né? Então, a gente precisa continuar nessa leitura. E tem livro que, na verdade, ele tem um monte de palavras, mas a gente acaba aproveitando, assim, bem pouco deles. Mas o que eles ensinam lá é um diferencial para muita coisa. Então, tem várias coisas nessa questão de leitura. E a gente, já procurando instalar esse hábito e procurando aprender sobre como ler livros, existem livros sobre como ler livros. Por exemplo, A Vida Intelectual, eu estou lendo esse livro. Então, é um livro que ensina a gente a como ler livros. Tem até um livro que chama Como Ler Livros. Então, é importante até esses livros para a gente saber como que a gente vai aproveitar melhor a leitura. Então, combinado? Bom, era isso para hoje, né? Que a gente está falando da leitura. A leitura é importante demais. Se a gente não lê, a gente fica para trás e tem que procurar sempre estar lendo. O mundo diz que é dividido em duas partes, dos que leem e dos que não leem. Tem gente que não dá importância, que prefere ouvir dos outros, mas nada como a gente desenvolver esse hábito, porque é bom até para a nossa saúde, o hábito da leitura. Saúde tanto do corpo, da mente e da alma. Bem, fique com Deus, um abração, até mais e a gente se vê e até o próximo episódio. Se você gosta desse tipo de vídeo, curta, comente e compartilhe, por gentileza. A gente se vê, um abração. Tchau!